paz do Senhor para todos, e estou aqui para falar um pouco da história da igrejinha, né, dos anos 90. Eu cheguei mais ou menos no ano 95, ainda era gestão do pastor Lorinaldo Pedrosa. Logo em seguida, quem assumiu a igreja foi o pastor Ronei, e era uma igrejinha pequena, mas muito fervorosa. Nos dias de culto, foi crescendo e tinha culto que não cabia toda a igreja dentro, e os irmãos ficavam sempre na frente da igreja, na lateral, e era assim feito os trabalhos. Tinha trabalho de evangelização, trabalho de concentração nos domingos à tarde, culto na feirinha do Graciliano, escola bíblica, e era uma igreja muito fervorosa, a igreja do Village 2, que é conhecida como a Igreja Mãe, que foi a primeira igreja. E houve inauguração do departamento de adolescente. Na época foram formados com 16 componentes, e no encerramento da festividade foram batizados 14 adolescentes, e a gente não lembra nem a hora que foi terminado esse culto de tão abençoado. Tinha assim as irmãs da visitadora, tinha departamento de senhores, Coral Herói da Fé também na época foi inaugurado, conjunto Louvor que Liberta, e essas festas eram sempre muito poderosas, muito batismo, alma, e o grupo de evangelização era o domingo, era pouco para o trabalho da igreja, mas o pastor estava com dificuldade de continuar os trabalhos devido ao espaço. Aí ele se juntou, o pastor Ronei, com os irmãos para construir um novo templo, né? Foi comunicado na igreja sede, e ele junto com o irmão, ele mesmo, o pastor Ronei, começou a construção, e era aquela bênção toda na igreja. E eu creio que o pastor Ronei passou de 4 a 5 anos, e a igreja só crescendo, mas chegou a época dele ir cuidar de outra igreja, e na inauguração da nossa igreja vieram muitos, o pastor presidente na época, o pastor José Antônio dos Santos, e foi uma bênção muito grande. E eu, sinceramente, eu tenho saudade daqueles tempos de evangelização, de concentração, escola bíblica. Era uma igreja pequena, mas tinha todos esses trabalhos. Muita oração, porque já tinha o ciclo de oração, tinha consagração dos jovens, né? Na época era a irmã Thelma que tomava conta dos jovens. Quando o Jardim das Nogueiras Adolescente foi inaugurado, eu junto com a irmã Silvânia, já na gestão do pastor Ronei. Depois o irmão Beto, junto com os irmãos, inaugurou o Coral Herói da Fé, e tinha o conjunto também dos anciãos, Avante com Cristo, e era uma bênção só na igreja. E como eu já falei, sinceramente, eu só tenho coisa boa para falar desse tempo, porque era o jovem, conjunto de jovem, departamento de gesto, moço de Esther, e a igreja era recheada das bênçãos de Deus. Aí tu vai juntar? E lembrei agora que na época existia evangelização até para fora do estado, e chegou um tempo que a gente viajou, já na gestão do pastor Francisco, a gente viajou para Paraíba, junto com o Coral Herói da Fé, e o saudoso irmão Beto, que na época era o
o regente do coral, e foi uma grande evangelização lá, neste lugar. Eu esqueci o nome da cidade, mas o estado da Paraíba. Fora outros lugares que a gente ia, aqui mesmo em Alagoas, São Sebastião, junto com o pastor Francisco, era trabalho de evangelização para outras cidades. E às vezes um ônibus só não cabia, porque muita gente queria sair na evangelização, né? Na época, a irmã Alice também, junto com as visitadoras, e era aquela igreja unida que trabalhava jovem, adolescente, já existia o conjunto das crianças, e as tias era tudo envolvida com a evangelização, principalmente nos finais de semana. E quando viajava era uma bênção só. O pastor Francisco ficou, eu creio que muito mais de 10 anos, cuidando dessa igreja. E a gente só tem lembranças boas para falar dessa época. Sabemos que era tudo mais dificultoso para viajar, mas era tudo maravilhoso, tudo debaixo da potente mão de Deus e o Espírito Santo operando.